Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Cláudio Donizete, que eu conheço aqui da região, o Ricardo, expositor espírita que veio comigo. Primeira vez, espero que vocês gostem. Aí nós diremos a vocês, não é uma promessa, é uma ameaça, hein? Se me chamarem eu volto. Combinado? Então tá tudo bem. Eu trouxe uns livros aqui que a gente carinhosamente chama de petisco. Nós vamos fazer uma palestra motivacional e interativa. Nós vamos conversando. Quem acertar vai ganhar um livro e um abraço do Sidney. Ele falou que está cheio de amor para dar hoje. Quem não acertar, como prêmio de consolação, ele dá 2 abraços, mas para quem comprar o livro da minha esposa. Tudo certo? Então depois nós conversamos. Vamos falar com vocês sobre o prejuízo da cegueira espiritual. Nós andamos com a venda ou andamos sem ela? Espírita não mente, hein? Andamos ou não andamos? Andamos com ela. Nós vivemos em um mundo da velocidade e da eficiência. Nós não temos tempo para nada, nem para ninguém. E quem não se ama, não pode amar a ninguém. Isso é tema do Ricardo, hein? Só estou dando uma abertura. Nós criamos um mundo e não sabemos viver nele. As nossas escolhas estão em uma mistura muito delicada e nós não sabemos separar isso. E a todo momento nós fazemos escolhas. Nós temos que escolher. Nós nos movimentamos pelo pensamento. Pensamento é energia. E nós vivemos num mar de energia. E temos que fazer escolhas. E não podemos esquecer de um grande detalhe. O resultado da escolha, nós não viveremos com ele. Nós conviveremos com ele. Então, pensem nisso antes de fazer a escolha. Não vamos viver com ela. Vamos conviver. Viver é fácil? Vamos voltar um pouquinho. Nascer é fácil? É. Viver é fácil? É. Morrer é fácil? É. O que é difícil? Conviver. Então vejam a importância de cada escolha que nós fizermos. Isso que nós falaremos com vocês. Como que nós escolhemos? E como que nós vivemos na cegueira ou não? Que prosperidade nós buscamos? Que tipo de prosperidade? Material ou espiritual? Espírita não mente, hein? Será? E nós temos equilíbrio para isso? Nós conseguimos equilibrar? Nós temos que atender as 2 necessidades, as materiais e as espirituais. O corpo exige necessidades. Ele tem suas próprias necessidades. Nós temos que suprir. Mas nós suprimos mais qual? As materiais. Então, essa venda que nós temos. Nós vamos contar uma história para vocês, bem antiga, mas bastante conhecida, espero. Sansão e Dalila. Lembram dele? Lembram dela? Quem era Sansão? Não, que função, que cargo que ele tinha entre os judeus? Apoio ao povo judeu e apoio ao espírito em doutrina. Ele foi um pouquinho além, né? Ele era um dos juízes judeus. E ele fazia isso que ele disse. Ele é responsável por toda essa construção do povo judeu. Ele tinha uma denominação chamada de Nazireu. Alguém lembra o que é isso? O que é um Nazireu? Não, ainda não. Desde o ventre materno, ele era consagrado ao Senhor. Então ele tinha uma responsabilidade, porque o povo dele vivia em guerra com os hititas. E os hititas eram altos, fortes e melhores guerreiros do que o povo judeu. Então a esperança toda desse povo estava em cima de Sansão. Ele era bonito, todo elegante, garboso, tinha um compromisso com uma noiva, mas deixou-se levar pela sedução.
os hititas contrataram uma mulher experiente, muito bonita, chamada o quê? Dalila. E Sansão encantou-se com ela. E através dessa fascinação que ela tinha sobre ele, ele revelou a ela o seu segredo. Qual era? O cabelo. Aí, como vocês sabem, todo mundo conhece a história, ela deu uma boa noite Cinderela para ele. E ele dançou. Dormiu e ela cortou o quê? O cabelo dele. O que representa o cabelo comprido? Ele tem um significado importante. O que é o cabelo comprido? Também, mas principalmente, por que ela cortou o cabelo dele? Não. A força, tinha força. Mas qual era essa força? Aí melhorou, você ganhou um livro, viu? Pode pegar o seu. É mesmo. É isso aí. O cabelo era, o que é? Era a ligação espiritual. A energia que o ligava ao Senhor. Aí, ele perdeu o cabelo, o que aconteceu? Ele perdeu a ligação com Deus. E ele ficou realmente, o que aconteceu com ele? Ele ficou realmente atado de pés e mãos. O que significa para nós isso quando nós perdemos a nossa ligação com Deus? Nós ficamos atados de pés e mãos. E Sansão foi jogado ao chão, ele foi para o pó. E cegaram-no. O que significa cegaram-no? É o que nós fazemos quando colocamos a venda. Ele ficou cego para as coisas de Deus. E nós também esquecemos das coisas espirituais. E Sansão foi humilhado. Ele foi jogado ao pó. Quando ele foi jogado ao chão, ele poderia descer mais. Então, nesse momento, ele só restava um caminho. Qual seria? Então, mas ele falou a verdadeira, né? Eu arrependimento. Porque quando nós nos sentimos humilhados mesmos, nós buscaremos o arrependimento. Não é seu, hein? É. Então, no arrependimento, né, nós só temos um caminho. A volta para Deus. Todos, né? Então vamos voltar no nosso raciocínio. Hein? Quando estamos no pó, nós estamos humilhados perante o Senhor. Só nos resta o quê? A volta para Deus. Quando nós chegamos nesse pó, chama-se quebrantamento. Diz o profeta Joel no Velho Testamento, na Sagrada Escritura. O que é quebrantamento? Nirondinho, o que é? Quebrar a cara. Nós quebramos a cara. Então, nós vamos precisar chegar nesse quebrantamento para começarmos a nossa volta para Deus? Vamos precisar disso? Então vamos nos recuperar antes. E Sansão ficou jogado, ele voltou para Deus. O cabelo cresceu e ele libertou-se. Então, do que nós temos que libertar? E de quem nós temos que libertar? E de nós mesmos. Tanto que hoje se costuma fazer uma prece, né? Senhor, protegei-me de mim mesmo. Por isso. Então nós precisamos quebrar esses grilhões. Porque não existe maior liberdade do que aquela quando nós conseguirmos nos libertar de quem? De nós mesmos. Nós quebramos as correntes que nós colocamos em nós. E nós podemos libertar. E nós falamos no quebrantamento.
Nós estamos aqui por um quebrantamento ou por um ajuntamento? Na maioria das vezes, por um ajuntamento. E não uma conversão. E devemos conscientizar-nos, todos nós, que estamos numa conversão. A nossa volta para Deus. Aí é o prejuízo da cegueira espiritual, se não tomarmos cuidado. E gozado que o Sidney fazia a abertura, né? E eu não conversei com o Sidney sobre o que a gente ia conversar. Mas ele deu... Quando ele disse vigiai e orai, não é mais orai e vigiai. Hoje tem que ser o quê? Vigiar primeiro e orar depois. Se orar e vigiar não é o suficiente. E tudo isso que nós falarmos depende de nós. Nós temos que fazer essa escolha. A todo momento nós faremos isso. E nós temos essa preocupação, esse cuidado de vigiar primeiro e orar depois. E a gente conta uma história muito simples, né, para vocês verem. Quem veio de carro aqui hoje? Teve buzinada no carro de trás? Não. Ninguém tomou? Nenhuma fechadinha? Ô Ricardo, nós estamos no bairro errado? Não precisa isso. Eu e o Ricardo, lá quase todo dia, nós nos encontramos, né? Ele trabalha num lugar e no outro e tal, mas próximo ali. Para tomar um café, tem um cruzamento de uma padaria. Vocês não imaginam o que acontece naquele cruzamento. E a fonte que eu uso, que ele usa para a gente usar nas palestras. Um fator da cegueira espiritual, para vocês entenderem. Eu vim atravessando a rua, tem o sinal de pedestre. Naquele momento eu não obedeci porque não tinha carro nem em cima nem embaixo. Quando quase eu acabei de atravessar, eu estava na calçada, eu senti que alguém pulou e me empurrou um pouco. Quando eu olhei, ele tinha saltado da frente de um Corsa Kinder Ovo. Desculpa se alguém tem algum igual. Um rapazinho de boné, né, aquela característica, puxado para um lado, né, jogou o carro em cima dele, sem necessidade. Aí eu olhei para ele e ele olhou para mim. Aí ele disse aquele impropério, aquelas palavras que vocês conhecem. Nesse momento é o meu teste. Eu mordi a língua para não responder. E falei, se eu estou tentando a minha conversão, eu tenho que achar que esse nosso irmão é um doente e ele precisa do quê? De orações, de prece. E foi o que eu fiz. Mas vamos imaginar, se a brecada que ele tivesse dado não fosse suficiente e ele atropelasse aquele senhor, poderia acontecer um desencarne, uma morte? Poderia. De quem é a responsabilidade? Só. Como é que nós vamos avaliar? Como é que você chama? Viu, Norival? Como é que nós vamos entender? É de um só ou dos dois? Olha, é sempre dos dois. Teria que acontecer um desencarne naquele momento? O que vocês acham? Poderia acontecer. O que se sucedeu? Qual foi o acontecimento que motivou aquele encontro? Nós chamamos de encontro com hora marcada. Isso é para todos nós. Vocês vão pensando no que nós vamos falando e avaliando. Como se fossem situações que vocês passaram. Isso chama-se encontro com hora marcada. Então, essas pessoas, esses dois teriam que se encontrar. O plano espiritual faz uma preparação para que isto aconteça. Mas como o plano espiritual administra? Até o ponto do encontro. E parou. O que governa a situação a partir daí? Livre arbítrio. Exatamente. Não é mais o plano divino. Aí a responsabilidade é dos dois. E poderia ser evitado? Não, eu acho que não está programado. Não, programado está o encontro. Só. Então avaliem. Nós andando a pé na rua, nós andamos de carro.
Como que as coisas acontecem? E como seria essa reparação? Se esse motorista mata a outra pessoa, o que foi criado nesse momento? Um débito com a lei. E como é que será reparado isso? Eu vou contar mais para frente um pouquinho o que acontece com a parábola dos talentos. Mas entendam, nós criamos situação, nós consertaremos isso, que o Chico Xavier falava de reparação. Nesta reencarnação? Não. Isso todo mundo sabe. Na próxima? Na outra? Então, se nós formos fazendo isso, nós estaremos dispondo de uma das ferramentas reencarnatórias Deus nos dá para facilitar nossa passagem no plano terrestre, chamado tempo. O que é tempo? Mais ou menos. Mas exatamente o que é tempo? Tempo é uma bênção divina. É um empréstimo que Deus nos faz. E como é que nós usamos o tempo? É isso aí. É isso aí. Na maioria das vezes nós usamos o tempo adequadamente. O tempo só serve para uma coisa, ele é específico. Quando nós falamos em ferramenta específica, nós vamos fazer um trabalho. Temos que desapertar um parafuso. Nós temos que usar o que? Uma ferramenta específica. O tempo é específico para quê? Ele só serve para uma coisa, não é para ganhar dinheiro. Para que é? Para envelhecer. Sim, mas como? Não, agora você ganhou meio livro. Se você melhorar a resposta, para... Isso chama-se o quê? Não, deixa para ele lá, né? É isso. Agora você pega seu livro, é exatamente isso. O tempo só serve para evolução. Nós usamos o tempo para várias coisas, mas ele serve para quê? Para nossa evolução. E, embora os espíritas não concordem, o tempo tem uma outra característica. O que seria outra característica do tempo? Nós levamos assim no popular na flauta, né? Conhecimento. Não. Não, aí já foi. Evoluir. Não, isso já foi. O tempo é específico para a evolução. Mas ele tem uma outra característica que nós nos descuidamos dela. É mais ou menos aí. Paciência. Não. Ela falou mais ou menos a resposta. Tempo é limitado. Tempo tem tempo. Tempo tem tempo. Ou nós vamos reencarnar até quando? Uma hora o Senhor vai nos chamar, não vai? E nos dirá: que fizestes do tempo que eu vos dei? É isso aí. Então ele é específico e ele é limitado. E se nós andarmos com a venda, nós não vamos perceber esses detalhes. Vamos esquecer isso. Então nós fazemos as nossas escolhas. Para que nós não façamos escolhas inadequadas, nós vamos falar em homem e mulher de bem. O que é um homem de bem? Mas existe uma característica que a gente fala assim claramente. Homem de bem, mulher de bem, é aquela que não faz mal a si mesmo. Aí entra na segunda que você falou. Não atende às suas más inclinações.
não pratica escolhas inadequadas. E terceiro, respeita e segue as leis de Deus e as leis dos homens. Se nós falarmos em obediente, vocês são obedientes? Ou são rebeldes? E olha, se nós falarmos em obediência, não é ser capacho, tapetinho, coitado. Qual é a vantagem de ser obediente? É uma virtude ótima. Qual é a vantagem de ser obediente? Porque na rebeldia se sofre mais. E ele disse se sofre menos, sim, mas esse não é a maior vantagem de ser obediente. Quando nós formos obedientes, nós receberemos as bênçãos divinas. Qual é a preferência? A vida é feita de escolhas. E pela cegueira, nós poderemos preferir a rebeldia. Nós escolhemos a todo momento o que nós queremos fazer. Só depende de quem? De nós. Vocês lembram da parábola dos talentos? Como todo espírita não lê Bíblia, né? Não é, Nirondim? Por quê? É isso. É isso. Para cada indivíduo, e ele tinha que fazer aquelas moedas, ou aumentar, enfim, aquela coisa. Mas nós vamos falar. Uma coisa que nós temos que perceber. Existe um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ele é segundo? É um Não. Dentro de uma forma, segundo, porque se não fosse assim, ele seria apresentado como uma verdade absoluta. E todos nós sabemos que não é. Então ele é Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec codificou para nos auxiliar no entendimento da doutrina espírita. Existe um outro livro chamado Bíblia, que ele é composto de dois outros, o Velho Testamento e o Novo, que não foram escritos para ser sequência, eles foram juntados. Um é um, o outro é outro. As leituras são independentes. E o que Kardec fez de diferente para nos facilitar? Ele colocou uma coisa importante. Ele não deu vantagem para o espírito, ele ofereceu facilidades. Ele trouxe o Evangelho de Jesus, aliás, a reencarnação à luz do Evangelho de Jesus. Isso que ele fez. Ele não substituiu a Bíblia. E na Bíblia tem dois evangelistas que escreveram a parábola dos talentos, Lucas e Mateus. A história que eles contam. Um rico senhor, um senhor de posses, iria viajar. E ele precisava de alguém que cuidasse dos seus bens durante a sua ausência. E ele escolheu 3 dos seus servos. Nironim, o corretor, Nesugito, entendeu? Não? Eu explico em português, hein? Vamos lá. Ele trouxe 3 servos. A um ele deu 10 talentos. A outro ele deu 5, a outro ele deu 1. Quando Jesus falava em talento, para que a gente entenda, o que é um talento? Quanto? Não sei se é R$1, mas é atual da época. Bom, ele falava em dinheiro. Um talento vale 6.000 denários. Um denário é o resultado de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Para conseguir um talento, nós teríamos que trabalhar 20 anos economizando. Em 20 anos, nós guardaríamos quanto? Um talento. Um talento.
Melhorou? Melhorou, né? Então vejam a importância. Mas falando em talento, talento não é cantar bem, não é escrever poesia bem, não é fazer livros, não é pintar, não é isso. Isso são aptidões que nossos espíritos constroem através das vivências. Talentos são dons espirituais. Eu quero que vocês pensem assim. Dons espirituais, que de graça recebestes. Então, ele deu 10. Esse que ganhou 10, ele trabalhou com eles e devolveu 20. Um que recebeu 5, trabalhou com eles e devolveu 5. O que ganhou um só, enterrou na terra. Na época de Jesus, o enterrar na terra significava proteger dos ladrões. Então não era só o fato, mas ele escondeu por quê? Não trabalhou com ele. Quando o Senhor voltou, o primeiro que ganhou 10, disse a ele, olha, aqui estão os seus 10, e mais 10 que eu trabalhei com eles. O outro entregou 5 e mais 5. Aquele que tinha um só, Senhor, eu guardei o seu tesouro, aqui está. O que o Senhor disse a esse servo? Hã? Não entendi. Isso aí. Servo ingrato e infiel. Aí que ele disse, haverá choro e ranger de dentes. Aquele que muito tem, lhe será acrescentado. Aquele que pouco tem, o pouco lhe será tirado. Então, vocês viram a importância do talento? O que nós ganhamos de talento de Deus? Todos nós ganhamos. Nós estamos trabalhando adequadamente com esse talento? E qual seria o talento para cada um de nós? Pode ser a paternidade, pode ser a maternidade, pode ser a responsabilidade, como dirigente de casa espírita tem. Aí dirão ao Sidney, que fizeste do talento que eu vos dei? E será dito a cada um de nós, que fizeste do talento que eu vos dei? Para nós, eu e Ricardo, e outros que são expositores espíritas, se nós tivermos o talento da comunicação, e nós vamos a uma casa espírita falar tudo errado, o que eu estou fazendo do talento que eu tenho? Desperdiçando o meu talento. E o que acontecerá conosco se nós desperdiçarmos o talento, enterrarmos na terra? Na Igreja Católica, eles aceitaram 4 evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos e João. São chamados de canônicos. Mas existem alguns que são chamados apócrifos. E eles fazem em torno de 20. E um deles, que é considerado o Evangelho dos Hebreus, também conta a parábola dos talentos. E o que ela diz ali? Se você administrar mal o seu talento, você poderá ser preso. Você irá para a cadeia. Começa a ficar mais claro? A má utilização do talento que Deus nos dá pode nos causar o quê? Uma prisão. Isso na nossa vivência atual. Quando nós passarmos para a erraticidade, o que acontecerá conosco? Nós iremos para onde? Para o umbral. Que nível de umbral? Então nós estaremos presos aonde? No umbral. Aí num dia do quebrantamento, né? Nós poderemos fazer a nossa volta para Deus e ganhar uma nova oportunidade reencarnatória. Em que condições? Estaria bom assim, não? Será? Pense. Sem os talentos. Sem os talentos. Não podemos dizer, falar a vocês como uma verdade. Pode ser. O retorno é num corpo deficiente.
se torna mais difícil. O espírito é liberto, só que ele está confinado numa matéria que não responde ao que ele quer. E aí ele estará onde? Em uma prisão, novamente. Então entenda o que fala no Evangelho dos Hebreus. Se não utilizardes bem do seu talento, você poderá acabar aonde? Na prisão. Pode começar a prisão já nessa existência. E a escolha que nós fazemos. A vida é feita de escolhas. Só depende de nós. Aquele que dirigiu o Corsinha, se ele não tivesse matado o cara, né, aquela pessoa fosse ferida, ou ele capotasse, né, ele mesmo, e se machucasse, ele ia parar no hospital. Ocuparia um leito do hospital? Ocuparia. Nós podemos considerá-lo como um ladrão de leito? Já pensaram nisso? Seria? Ele foi o causador. Não, para ele mesmo. Um vacilo de difícil retomada. Um ato imprudente. Estaria no hospital, usando um leito. Ele é merecedor daquele leito ou ele é ladrão de leito? Ele é ladrão de leito, né? Ele foi imprudente. E aí, se quem precisasse daquela vaga fosse uma pessoa que tivesse um problema gástrico de natureza séria, quem seria merecedor do leito? Acidentado, né? Não sabemos. Não sabemos. Mas o que é importante é que nós decidamos por nós mesmos. Não nos tornemos ladrões de leito. Não é assim? Um compra lá, né? Você comprou aqueles celulares novos? Eu vou contar, hein? Não é tão novo, mas eu vou contar a história. Ela comprou aqueles que custam quase 3 mil reais. Né? É. Aí ela vinha dirigindo o carro, o celular caiu. O que ela fez? Baixou para pegar. Ela estava uns 40 por hora. Quantos metros ela percorreu? É suficiente que um cadeirante que estava atravessando a rua, ela passou por cima. E aí? Quem é culpado? E o cadeirante? E ela está falando que é o cadeirante, ela está se defendendo, hein? Ele não tinha que passar naquela. É isso aí. Mas é um ato imprudente, um vacilo de difícil retomada. Porque todos nós andamos no mundo como se fôssemos a última cereja do bolo, a rainha da cocada preta. E prestem atenção amanhã, todos vocês, ou dirigindo ou a pé. Quantos atos imprudentes nós praticamos? E cobramos dos outros, hein? E fazemos igual ou pior. Nós temos que nos policiar diariamente. Sim. Vigiar primeiro e orar depois. Porque nós andamos sozinhos, preocupados com o nosso próprio umbigo, como se não existisse nada nem ninguém ao nosso redor. E é assim que nós nos comportamos. E temos uma outra parábola também que mostra a cegueira para nós. Parábola do filho pródigo. Conhece? O que é a parábola do filho pródigo? O senhor tinha 2 filhos, resolve sair pelo mundo, gasta todo o dinheiro que o pai lhe deu, enquanto que o outro decide ficar na própria casa com a família, cuidando dos bens, tratando daquilo que a família teria que ter. O outro filho retorna, depois de um tempo, sem nenhum dinheiro, sem nada, pede perdão para o pai, porque ele gastou tudo aquilo que o pai tinha habilitado. E o pai lhe recebeu uma festa. Ele disse que o filho fez aquilo que ele deveria ter feito. Foi conhecer o mundo. Às vezes, essa história, né? Um senhor tinha 2 filhos e um deles pede, da minha parte, né? E vai
para o mundo. E gasta tudo à maneira que ele acha melhor. O que isso significa para nós? Às vezes nós temos que sair de perto do Pai para que nosso aprendizado aconteça. Se nós ficarmos lá, nós não cresceremos. Mas quando ele quebrou a cara lá, né? Ele fez o quebrantamento, ele fez o quê? A volta para Deus. E Deus é misericordioso. O aceitou de volta. No arrependimento acabou o sofrimento dele. Ele fez uma escolha. E aquele irmão que ficou? Tirou a venda? E nós tiramos a venda? Quando esse filho voltou, o pai fez o quê? Uma festa. E qual é o nosso papel nisso aí? Nós somos o outro. Em vez de nós ficarmos criticando e nos lamentando, perdendo tempo com lamúrias, nós deveríamos ir para a festa. A festa está aí. Vamos participar da festa. Não ficamos criticando, nos lamuriando. Aquele gastou tudo, eu fiquei aqui e tal. É isso que a gente faz? O que a gente faz é isso. O certo é o contrário. Vamos para a festa. Estamos recebendo um convite a todo momento. Vamos para a festa. O que tem assim a nossa mensagem importante, né? Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Desde muito cedo acostumara-se ao lucro fácil. Um dia, ele estava no seu pequeno escritório, né? Na cidade de Cafarnaum, quando um homem põe a mão assim no batente, né? E diz a ele: Mateus, segue-me. O que Mateus fez? Largou tudo e seguiu Jesus. Esse convite nos é feito todos os dias. Nós seguimos? A vida é feita de escolhas. A todo momento nós vamos decidir. Quem tem que escolher? Nós mesmos. Embora vocês falaram que aqui não tem buzinada, não tem fechada que nem no nosso bairro, né? Aqui nós conversamos e é fácil, né? Mas o castigo não vem mais a cavalo. Ele vem na velocidade da internet, não tipo net. E quando vocês saírem aí, não vai demorar muito, hein? Na primeira esquina, no primeiro cruzamento já vem o teste. É uma fechada ou uma buzinada. Como é que vai ser o comportamento de vocês? Espírita não mente, hein? Não. Pelo menos ela fala. E vai com Deus, dá um partigão. Vai em paz. Ó, vocês seguem a Paula Zampi, que ela diz assim, né? Eu não falo palavrão, mas meu coração dói. Entendeu? Mas ninguém muda de improviso. João Batista já clamava no deserto lá. Ele pregava o quê? A mudança de comportamento. Não era o evangelho de Jesus, não. Ele pregava a mudança de comportamento. E nós aprendemos que ninguém muda de improviso. Já falava ele assim. Na nossa mudança de comportamento, a natureza não dará saltos. Então nós não vamos mudar de repente. Só que nós não podemos nos esquecer que alguns morrerão tentando. E nós vamos escolher também como é que nós queremos ficar. E vamos retornar para os nossos lares. E lá encontraremos pessoas que não concordam porque nós estivemos aqui, o que nós fazemos. E nós poderemos ser diferentes, já fazer uma escolha. Vamos entrar em casa sorrindo. O sorriso é contagiante. Passem essa ideia adiante. E não saiam de casa desarmados. Levem sempre um sorriso. E ao chegarmos em nossos lares, quando colocarmos a mão na maçaneta da porta para abri-la, vamos lembrar de exercer uma gratidão ao Senhor. Nós temos uma casa para voltar. Isso chama-se pertencimento. Nós temos uma casa espírita para frequentar.
Camille Flammarion. Nós temos uma casa espírita também. Pertencemos a uma casa espírita. E ao pôr a mão na maçaneta da porta, agradeçamos. E vamos ter um pensamento. Não é porque não falte o pão na nossa mesa, não vai faltar na mesa de nosso irmão. E nos despedindo nossa caminhada, lembremos do ensinamento do apóstolo Paulo, que nos diz: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. E se não desistirmos, nosso amor poderá durar para sempre. Ele pode nunca se acabar, porque o amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, pela tolerância. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.